ano, apenas quero lembrar a você que você não é velho ou novo demais para definir um novo objetivo ou um novo sonho na sua vida. Põe isso na sua cabeça. Não, eu acho que já passou a hora, o tempo. Outro dia eu vi uma mulher se formando em medicina aos 60 anos. Aos 60 anos, se formando em medicina. E olha, cheia de energia, aquela vai para mais de 80. Tem gente que chega aos 50 anos e acha que a vida acabou. Acabou. Eu estou aqui para contrariar e dizer a você, há muito o que fazer, há muitas oportunidades, há muitos sonhos a serem sonhados, há muitos objetivos a serem colocados na sua vida. Não é tarde demais, porque Deus é o Senhor do tempo. O que você faz, leva uma vida inteira sem fazer, Ele em pouco tempo faz. Diga glória a Deus. E por essa razão muitas pessoas têm dificuldade de sonhar. Só enxergam o presente, a circunstância. Pessoas que só seguem a lógica, não têm a capacidade de acreditar que Deus é poderoso para furar a lógica, irmãos. Quando Deus transforma a água em vinho, Ele está furando a lógica. Dá para entender isso? Diga amém. Quando Ele caminha sobre as águas, Ele está furando a lógica, Ele está quebrando toda uma lógica científica. Deus que fez todas as coisas, Ele é o Senhor também da ciência, diga glória a Deus. E Ele pode alterar elementos químicos, Ele pode modificar a lei da física, porque Ele é Senhor. Então, a lógica não é quem manda é Jesus, é Ele que manda. Então, essas outras pessoas tiveram experiências ruins e muitas vezes caíram numa desesperança tão grande que começam a matar o sonho, dizendo, eu já tentei, eu já fiz isso, eu tentei aquilo, não consegui, e aí a pessoa fica tão desanimada que para de sonhar. Há pessoas que se conformam com aquela situação, com o que já aconteceu e pronto. Há outros que dizem, acho que eu já fiz tudo na vida, já, então fala comigo que eu vou fazer uma oração para encomendar você para o céu. Será que posso ouvir um amém? Não, né? Então, porque tem gente que diz assim, eu já fiz tudo, o que você está fazendo aqui na terra? Comendo arroz e feijão? Você tem que ter um plano, você tem que ter um objetivo, você tem que produzir alguma coisa, porque Deus nos criou com essa capacidade de realização. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para isso, para realizar. Então, saia do conformismo, do comodismo, sabe? E rompa essas barreiras. Quem para de sonhar começa a morrer, eu falei aqui também. Pessoas que começam a parar de sonhar, começam a morrer. Se você não tiver um sonho, a tristeza vai começar a tomar conta do seu coração, você vai perder o ânimo para a vida. Eu não sei se você já observou, mas pessoas que estão às vezes enfermas, foi um cabelo do meu bigode, desculpe, viu? Foi para dentro, está igual asa de passarinho isso aqui. Mas há pessoas que estão enfermas no hospital e os médicos é que constatam isso. E ela tem vontade de viver, ela acaba se recuperando. E aquela pessoa que entrega os pontos acaba falecendo, porque essa vontade, irmãos, este sonho, esse desejo, esse projeto, se ele estiver dentro de você, ele dá uma força incrível na tua vida. Rejuvenesce a sua vida. Ele dá forças que você nem imagina. Há um homem na Bíblia chamado Caleb, que este homem, juntamente com quem mais? Quem foi os dois? Josué. Esses homens, eles tinham já idade, quando eles entraram na terra prometida, dominaram a terra prometida, e um deles declara assim que ainda se sentia jovem, sabe, porque ele tinha sonho. Ele tinha ainda sonho de conquistar mais ainda. E por incrível que pareça, toda pessoa que é assim acaba vivendo muito. Você viu o caso do Oscar Niemeyer?
praticamente 105 anos. E o camarada, uma semana antes, estava fazendo projeto, trabalhando em projeto, fazendo não sei o quê, porque para ele a vida sempre tinha um novo projeto. Então sonhar impulsiona a vida, dá ânimo à vida. Sonho traz esperança, traz direção. Quem sonha começa a ter alegria. Quem sonha tem alegria, sabe? Quem sonha sorri, quem sonha canta, quem sonha atrai pessoas, porque as pessoas gostam de ouvir uma coisa nova, um cântico novo, um sonho novo. Quem sonha cria a possibilidade de transformar o impossível em realizações. Então, eu comentei tudo isso, e não vou falar de novo, só apenas lembrar. O que é preciso para realizar os sonhos? Isso é que nós vamos ver esta noite. Eu quero começar dizendo que tudo começa em Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2 e 13. No versículo 12, o apóstolo Paulo, que escreve essa epístola aos irmãos que viviam em Filipe, ele escreve dizendo o seguinte, versículo 12, 2:12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele diz assim: desenvolvei o quê? Desenvolvei a vossa com temor. Quantos aqui creem que Jesus entrou na sua vida e trouxe a salvação na sua vida? Diz assim: eu creio. Sabe o que é a salvação? Salvação é um pacote, um presente, bem embrulhado. Deus diz assim: olha, está aqui a salvação. A salvação tem que ser desembrulhada. Em outras palavras, bíblicas agora, a salvação tem que ser desenvolvida. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Você não pode apenas dizer assim: oh, recebi a salvação, tudo bem. Não é isso. A Bíblia diz assim: você recebeu a salvação, você tem que desenvolvê-la. Então, abrir o pacote. E quando você abre o pacote, entre aspas, da salvação, ele diz o seguinte, versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o quê? Como o quê? Segundo a sua vontade. Primeira coisa que você tem que aprender, é que se alguma vontade você tem dentro de você, e essa vontade, ela se afina com a palavra de Deus, isso não veio de você. Foi Deus que criou dentro de você. Vou repetir aqui. Você serve a Jesus, você pensa coisas grandes, coisas boas, coisas construtivas. Isso que você está pensando é Deus que está gerando dentro de você. É Ele que efetua, é Ele que cria dentro de você. É isso que Ele sugere. Às vezes a gente pensa que tive uma boa ideia, tive uma boa ideia. Que boa ideia nada, rapaz. O Espírito Santo está falando com você. É Deus que está gerando isso dentro de você. Você está achando que você é o bambambam, é o rei da cocada preta, sabe tudo, sabe nada. É Deus que está gerando isso dentro de você. Aquela ideia iluminada que você teve, na verdade é Deus que está gerando. Quer ir para a Marinha, né? Falou hoje, eu quero ir para a Marinha. Você acha que foi de você? Não, foi Deus que gerou no seu coração. Estou dando um exemplo, porque hoje está batendo papo aí, ele está ajudando aí na obra o pai dele, né? Está trabalhando, cara. Falei para ele, quer namorar, vai trabalhar, meu filho. Aí ele está trabalhando. Você acha que, por exemplo, há coisas que você pensa aí, que você pensa que foi você que criou. Não é Deus, a Bíblia está dizendo assim,
É Ele, olha só, você não tem o Espírito Santo está dentro de você, é Ele que efetua em vós tanto o querer, eu quero, é Deus que está efetuando isso, e também o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo começa em Deus, Ele gera isso dentro de você. Pastor, como é que eu vou saber se o meu sonho é a vontade de Deus ou não para a minha vida? É muito simples, submeta seus sonhos a Deus, porque ouça, para realizar qualquer coisa, você vai precisar dEle, sem mim, nada podeis fazer, qualquer coisa que você pensar, você vai precisar dEle. Então, eu vou dizer que a primeira coisa para você sair do sonho e começar a realizar, é você começar a submeter a Deus o sonho que você tem, que eu já acredito que é Ele que gerou dentro de você, mas Ele quer te dar expansão, Ele quer te dar conhecimento, como é que essas coisas podem acontecer. Então, enquadrando o que você tem dentro da palavra de Deus. Vamos pensar, quem tem um sonho aqui, que pode falar publicamente? Né? Diz assim, eu tenho um sonho. Né? Qual o seu sonho? Ter a casa própria. Algum versículo na Bíblia que apoia você ter a casa própria? Alguém conhece o versículo bíblico que possa apoiar esse sonho do irmão aqui? Tudo é possível que crer. Então, tudo está incluído a casa própria? Sim ou não? Hã? Poderia dizer outro, pedi. A gente vai procurar na palavra de Deus um versículo que apoie. Pastor, mas só esse aí já mata. Pois é, você vê como é que a palavra de Deus é poderosa. Tudo é possível que crê. Inclusive eu trago esse versículo aqui para a gente ler daqui a pouco. Mas olha só, é preciso que você enquadre dentro da palavra de Deus o seu sonho. Você esquadrinha ele não, eu estou sonhando, mas eu estou sonhando com base na palavra de Deus. Isso aqui não é loucura minha, isso aqui não é ufanismo meu, isso aqui não é nenhuma demência minha. Na Bíblia diz que eu realmente posso ser assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga glória a Deus. Eu preguei uma mensagem, acho que uns 2, 3 anos atrás, falando sobre isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu vou dizer uma coisa para você, se você encontrou na Bíblia aquela palavra que o seu sonho se enquadra, você tem que ter essa serenidade, e dizer assim, eu não estou sonhando bobagem, eu não estou ventilando bobagem, a Bíblia me apoia sobre isso. O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia? Alguém pode falar para mim? A Bíblia é a palavra de Deus. Diga comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus volta atrás, irmãos? Palavra de rei, volta atrás. De Deus, muito menos. A palavra de Deus não volta vazia. O que diz lá? Quem lembra desse versículo? Que a minha palavra, ela não volta vazia, sei que antes cumpra o seu propósito. Alguém sabe localizar isso na Bíblia aí? Isso aí mesmo, Isaías 55? Vamos ver? Vamos lá? Abre aí sua Bíblia, vamos ver se está lá em Isaías 55. Vamos lá. Olha só. Pastor, eu orei tanto para ganhar os 230 milhões da loteria e Deus não respondeu minha oração. Dá para enquadrar esse sonho na Bíblia? Aí alguém levanta, tudo é possível que crê. Só que quando eu falo enquadrar, você tem que verificar se o que você está querendo não fere outros versículos. Amém? Deixa eu repetir aqui. Quando eu peço você para enquadrar o seu sonho na palavra de Deus,
Você tem que verificar se aquilo que você, porque tudo é possível ao que crê. Aí eu vou voltar àquele exemplo que eu dei no culto passado. A mulher que orava para Deus matar a amante do marido. Tudo é possível ao que crê? Sim ou não? Tudo é possível ao que crê? Só que ela cria, mas ferindo outros versículos bíblicos. Ama o teu próximo, então já morre. Não é tudo que crê, é tudo que crê conforme a palavra de Deus. Amém? Tudo que crê conforme eu estou colocando isso porque você precisa saber que às vezes o teu sonho está ferindo algum princípio da palavra de Deus, e esse sonho, Deus não está nele. Ok? Então, por isso, a primeira coisa para realizar o seu sonho é enquadrá-lo dentro da palavra de Deus. Tudo bem. Então, o que diz aí Isaías 55, versículo 10? Diz assim, olha só. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. O quê? Não voltará para mim, o quê? Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Por isso que se você tem dúvida se o seu sonho se enquadra na palavra de Deus e você não conhece bem a Bíblia, pergunte ao pastor, pergunte a um irmão mais antigo na fé, pergunte ao seu líder de grupo de afinidade, pergunta ao diácono da igreja, ok? Porque às vezes você está pedindo alguma coisa que você não está ferindo a palavra de Deus. Tudo é possível, mas de acordo com a palavra de Deus. Então, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você tem que botar isso no seu coração. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou, eu não sou o que a minha família diz que eu sou, eu não sou o que a circunstância diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você tem que se fixar na palavra de Deus, porque haverá muitas vozes dizendo que você não vai conseguir, que você não tem jeito, que você não pode, que não há. Olha, o que vai surgir de vozes dizendo contra, você nem imagina. Por isso que você tem que ouvir, não é a voz do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, da sua família, do seu chefe, do governante, de ninguém. Você tem que ouvir primeiro o que a Bíblia diz que você é e tomar posse disso na sua vida. Aqui em Romanos, vem aqui com Romanos para mim, Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Diz assim: a Bíblia diz que eu sou em todas estas coisas. Que coisas? Volta ao versículo 35, está lá nomeadas as coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele nomeia: será tribulação, angústia, perseguição? Todo mundo comigo, amém? Versículo 35, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz assim: em todas essas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, SPC. Estou contextualizando. Você tem que trazer a coisa, né, para o dia de hoje. Nudez, pastor, só você ir lá em Ipanema você vai ver. Está faltando roupa. Olha só. Em todas estas coisas, porém, o quê? Somos mais por meio de quem? Daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a sogra, nem o cunhado, nem a família, nem o chefe, nem outra criatura, estou incluindo aí, nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que através dele, no meio dessa confusão toda, nós vamos ser mais que vencedores. Por isso, que o que tem que estar no seu coração é a palavra de Deus, não é o que os outros pensam, o que dizem. Gente, eu já dei um exemplo aqui, eu tenho uma história, contra mim essa história, mas eu falo sempre, para mostrar que Deus é soberano. Eu tinha um diácono, lá na Ilha do Governador, um homem de Deus, testemunho de vida, de trabalho, mas ele é bem pequenininho, franzininho, falava fininho, e ele sempre dizia para mim assim, pastor, eu vou ser pastor um dia. Aí eu não falava nada, amém, irmão, tal, tudo bem, tal, mas eu pensava assim, ele não tem aquele toque para ser pastor, porque na minha cabeça, naquela época, isso já mudou muito, né? Pastor tinha que ter uma voz, uma postura e tal, e ele era muito mirradinho, muito simplesinho, tadinho, diz assim, um homem de Deus, um homem fiel, fidelíssimo. E eu dizia assim, meu pai, se dependesse de mim, ele não teria sido. Sabe o que Deus fez? Deus me chamou para Portugal, e eu fui ser missionário em Portugal. Então, passei a igreja para outro pastor, e depois, quando eu voltei de Portugal, não reassumi mais a igreja. Reassumi, mas logo depois entreguei. E o novo pastor que entrou, se apaixonou por ele. E passado, acho que 2 anos, ele estava sendo ordenado pastor. Sabe por quê? Se você tem um sonho, nem o pastor Carlos pode impedir de tê-lo. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Porque Deus, Ele está olhando para a sua fé, para o seu posicionamento na palavra, e se for preciso Ele dar nó em pingo d'água, Ele vai dar, porque Ele é o Senhor, e quem confia na sua palavra, a sua palavra que não volta atrás, a sua palavra que não falha, a sua palavra que é a verdade, vai ser campeão no final de tudo. Diga glória a Deus. Então, você tem que enquadrar este sonho. A Bíblia, eu sou aquilo que eu posso, aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Sabia disso? Marcos capítulo 9, versículo 23. Vem aqui comigo. Marcos 9, 23. Se fosse você, eu marcava todos esses versículos. Eu não sou bobo, não. Vou marcar tudo porque isso aqui são promessas maravilhosas. Tem gente que não deixa passar essas oportunidades. Olha, tem gente que ouve, sai daqui e não muda nada. Né? Ouve, pastor prega, ensina, fala, ouve, mas ela lá no fundo dela não acredita de verdade que a sua vida pode mudar. Eu estou chamando a atenção para isso, porque o que faz a Bíblia funcionar na nossa vida, não é só ouvir a palavra, irmãos, é ser praticante dela. E uma das coisas que a gente tem que colocar em prática é o nosso posicionamento na palavra de Deus, dentro daquilo que a gente crê, se posicionar naquilo. Então, aqui diz o seguinte, Marcos 9, 23, todos comigo? Amém? Olha só. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, marca aí, tudo, bem alto, tudo, mais uma vez, mais uma estão ficando irritados? Fala 5. Eu espero que quando você sair daquela porta ali, acontecer um problema,
e você ficar desesperado, você diz, não, peraí, isso pode mudar, porque tudo é possível ao que crer. A minha esperança é essa, que quando você sair daqui, você na hora que estiver diante do problema, diz assim, não, peraí, essa situação pode mudar, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, e se posicionar em fé. Esse é o objetivo. Queria que você também visse um outro versículo, Filipenses 4,13. Vem aqui comigo, Filipenses 4,13. Filipenses 4,13. Se posicione dentro da palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você faz aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer. Filipenses 4,13 diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, Paulo fala que isso funciona na adversidade. Diz assim, olha só, versículo 11, só para você entender o contexto. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Sei comer caviar, sei comer feijão com arroz, com aquele paiozinho, com a linguiça que a Regina coloca, sei comer bacalhau, sei viver em qualquer... Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Você é feliz independente dessas coisas. Porque um dia pode estar chovendo, irmãos, e no outro pode estar fazendo sol. Um dia pode ser um dia de abundância, e no outro dia escassez, e você está em paz, porque não é isso que vai fazer a tua felicidade. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Aí ele fecha dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Diga isso. Mais uma vez. Pensa no problema que você está vivendo e diga. Dispara uma palavra contra esse problema dizendo. Mais uma vez. Quando você olha para o problema e começa a dizer a palavra de Deus, quem começa a recuar não é você, é o problema. Porque há poder na palavra do Senhor. A palavra dele não volta vazia, ela vai cumprir se você falar isso com fé. Não tenha medo de declarar a palavra de Deus no meio da adversidade. Quando todo mundo está dizendo, olha, eu estou na palavra, estou enquadrado na palavra, eu creio, isso vai cumprir, e se posiciona, você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, esse é o primeiro ponto, se posiciona. Depois você precisa também orar sobre essa promessa, porque tem gente que faz a declaração e depois não ora mais. Eu estou falando como realizar os seus sonhos, e eu estou falando até agora coisas que dependem de você e que não dependem de Deus. Dá para entender isso? Diga amém. Porque Deus já fez a obra dele é completa. Aquele que começou a obra, o quê? É fiel, ele vai terminar. Agora o problema é você. Então, muitas vezes, pessoas falam, mas não oram sobre aquela promessa, em que está enquadrado o seu sonho. E isso o que acontece? Acontece que o sonho, ele tem uma tendência de ir se esvaziando. Porque os problemas começam a surgir, o tempo começa a passar, aí a pessoa vai dizer, sabe por que muita gente não se enquadra na palavra de Deus? Ouça o que eu vou falar. Ela tem vergonha de firmar a sua posição diante dos homens, daquilo que ela acredita. Eu contei aquela história de uma vez que fui procurar emprego, e quando cheguei na porta da empresa, o cara disse, já encerrou as inscrições. E eu disse para ele, não encerrou. Por quê? Porque quem vai trabalhar aqui sou eu. O senhor, eu mesmo. E muito sério. Quer dizer, eu não preciso nem fazer cara de sério, que minha cara já ajuda muito, né?
O cara disse, um minutinho aqui. Foi lá, ligou lá para dentro. Tem um cara aqui que diz que a inscrição não pode ter fechado, porque a vaga é dele. Fala, repetiu o que eu falei. Aí a moça lá dentro, eu acho que, tá, aí mandou só entrar. Eu entrei. O rapaz lá na porta falou uma coisa engraçada, o senhor é muito engraçado, disse que preencher a vaga, o senhor tem 30 candidatos aí para uma vaga, não sei o quê. Eu falei assim, mas a vaga é minha. Essa afirmativa diante dos homens no mundo material, mesmo que você passe por ridículo num primeiro momento, ela é fundamental para espantar as trevas. Quem não tem coragem de fazer isso, vai esvaziar o seu sonho. Você está entendendo o que eu estou falando? Não vou, ninguém precisa saber. Precisa sim. O mundo precisa saber que quem rege a sua vida é Jesus. O mundo precisa saber que quem rege a sua vida é a palavra de Deus. E você tem que se posicionar. E se falhar, vai falhar uma, vai falhar duas, vai falhar três, mas uma hora vai acontecer, porque aquele que começou a obra, ele é fiel. Dá para entender? A outra coisa interessante é que se você sabe se está tendo fé realmente, é com o tempo. Porque a fé, irmãos, ela acontece no momento, mas ela é sustentada pela perseverança, diga perseverança. A fé é sustentada pela perseverança. Claro, você ouve a palavra e persevera, ouve a palavra e persevera, ouve a palavra e persevera. O que acontece é o seguinte, se você tiver um sonho, em que você não fizer essas afirmativas, essas declarações apoiadas na palavra, esse sonho vai se esvaziar em si mesmo, ele vai ficar só em você. Mas quando você fala, o diabo fica louco de raiva, porque se ele perceber fé, você está falando com fé, ele vai recuar, porque ele não pode te resistir. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo, ele não pode te resistir. Não é que ele não queira não, ele não é bonzinho não, ele não pode, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Mas quando você perde essa oportunidade, você amedronta, ele tem dúvida, ele não está tendo fé nada, isso aí é fogo de palha, não vai dar em nada, ele está falando isso e tal, porque quando você crê, você afirma diante dos homens, diante de Deus, diante da adversidade, diz assim, eu creio que isso vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho orado pautado na palavra, declarado em cima da palavra, e Deus vai cumprir, porque Deus não é mentiroso. Diga isso, Deus não é mentiroso. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta, diz a palavra de Deus. Deus não é mentiroso. Isso aqui não é mentira. Então, quando você está orando, tudo isso vai se mantendo aquecido, vai se mantendo firme no seu coração. Aparece uma outra situação para desviar o seu foco. Não. Olha, tem uma oportunidade aqui. Não. Espera aí, irmão. Olha, gente, tudo bem, muito bom. O que eu quero é isso aqui. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Você não pode desviar do foco. Se você está orando sobre aquilo, mantenha o foco, mantenha o propósito. Porque tem gente que diz assim, não, eu vou fazer aí, aparece uma outra proposta, eu acho que não era vontade de Deus, aí vai para cá. Aí daqui a pouco, aquilo também não dá certo, aí começa a juntar uma série de frustrações. Amém? Então, ouça. E mesmo quando eu firmo e que não dá certo, eu sempre lembro de uma palavra que a Bíblia nos ensina, que a nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. Eu acredito que a minha vida está nas mãos de Deus. Acredito que a minha esposa está nas mãos de Deus, meus filhos estão na... Eu acredito. Quantos creem nisso? Eu creio. E que se algo não saiu conforme eu estava profetizando, Deus que é soberano, Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de mim. Então, terceiro, você tem que profetizar. Profetiza sobre os vales de ossos secos. Qual é o vale de ossos secos?
declara que ali vai acontecer, que vai mudar, que vai ser transformado. E são coisas que Deus não fará por você, é você que precisa fazer. Sabe o que a Bíblia, você sabe o que a Bíblia fala sobre os tímidos? Você quer saber mesmo? A pessoa tímida que não tem coragem de fazer isso? Não é isso, mas a timidez, sabe a que ponto a timidez pode te levar? Apocalipse, capítulo 21, vem cá. Deixa eu mostrar uma coisa para você. (22), aliás. É isso. Onde é que estão os tímidos? 21:8. Pessoa covarde. Você sabe o que é uma pessoa covarde? Alguém pode me dar uma definição de covarde? Tímido, que não tem coragem, que recua fácil, que não se mantém na posição. Essa pessoa tímida, covarde. Não, eu vou fazer assim, daqui a pouco o negócio eu não vou fazer mais não. É o quê? É o quê? Covarde. Olha só o que a Bíblia inclui esse tipo de pessoa, aquelas pessoas que não vão para o céu. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que a Bíblia diz, profetiza, declara, não tenha medo, não se acomode, não se acovarda diante da pressão. Se posicione em Deus, se posicione na palavra, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Mas a pessoa que começa a dizer, não vou fazer isso, o quê? Ela começa a se acovardar, irmãos. Eu vou falar uma palavra bem dura aqui. Deus não trabalha com covardes. Deus trabalha com pessoas audaciosas. O que é ser audacioso? É pegar a Bíblia e dizer assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E se posicionar dentro da palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Olha na Bíblia. Quando aqueles vigias foram ver a terra prometida, você lembra disso? Foram 12. E aí voltaram, 10 dizendo, realmente a terra mana leite e mel, só que tem um problema. Ela é habitada por gigantes e gente mais poderosa que a gente. E começou a chorar. Se você vê o texto, Josué diz, o que é isso? Para com isso. Agora eu vou dar a minha interpretação aqui. Seus covardes, se Deus prometeu, vale a pena ver esse texto. Vamos lá ver? Quem sabe onde está? Um dos nossos professores da Bíblia aí. Quê? Números 14. Vamos ver se é isso mesmo. Todos comigo? Capítulo 13. Relatório dos espias recebidos com incredulidade. Capítulo 13, versículo 27, diz assim, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, o quê? Mana leite e mel, este é o fruto dela, e trouxeram os frutos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha.
Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Está aí a expressão. Seus covardes. Isso aí eu acrescentei. Subamos e possuamos a terra, porque certamente o quê? Prevaleceremos contra ela. Porém os homens com ele tinham subido, disseram: não podemos subir contra aquele povo, que é mais forte do que nós, eu não vou conseguir. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, e ali ele começa a relatar. E éramos aos nossos próprios olhos o quê? Por que eu estou trabalhando o sonho dentro de você? Porque eles se enxergavam como gafanhotos, eles se menosprezavam, eles achavam que não eram nada, que não tinham capacidade, eles estavam avaliando a situação do ponto de vista deles, lógico, aquilo que eu falei na pregação, eles estavam avaliando do ponto de vista lógico deles, do poder bélico deles, da capacidade deles de organização, eles estavam olhando assim, e é isso que eu não quero que você olhe, eu quero que você olhe para a palavra, porque aquilo que Deus promete, Ele faz. Então, eu quero que você venha aqui comigo, no 14, versículo 6, versículo 5, então, Moisés, 14, 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradou, te dá, meu irmão. Se Deus está dizendo que você pode, ninguém mais vai contrariar isso. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Isso são coisas que você tem que estar formulada dentro de você, porque se você se enxergar como impotente, incapaz, sou de família pobre, não tem chance, o mundo conspirou contra mim, eu não tive oportunidade, para de pensar nisso, porque Deus pode fazer da sua vida o que ela nunca foi, e o que tem sido até hoje. Mas se você começar a dizer: não, porque me negaram, eu vim de família pobre, meu histórico é assim, não entra nessa não, meu irmão. Deus pode muito mais do que você imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Então, essas são coisas dentro de você, que tem que ser trabalhada, para você realizar o seu sonho. Agora, passos práticos, 9h30, mas eu vou terminar, dão 5 minutos? Amém? Quem me dá 5 minutos? Levante a mão assim. 5, 10, 15, 20. Gostei daquela, pastor. Gostei. Tudo bem. Passos práticos. Você tem um sonho? Passos práticos. Compartilhe com outras pessoas o seu sonho. Amém? Não fique só guardando para você. Fala: olha, eu tenho um sonho. Mas o tímido, o covarde, ele não tem coragem nem de compartilhar. Vou falar não, depois eu não consigo, vou ficar, é orgulho isso. É orgulho. Irmãos, eu já falei tanta coisa que eu quis fazer que Deus não deixou, e eu não me envergonho. Sabe por quê? Quando eu falei crendo, e se dependesse de mim, continuo crendo. Então, ouça, eu não tenho vergonha de falar aquilo que eu creio ser a vontade de Deus para a minha vida. E eu compartilho com pessoas, porque dentre as pessoas que você compartilhar,
Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para facilitar o caminho. Deus usa pessoas para ajudar você no seu sonho. Então compartilhe o seu sonho com outros. Sabe por quê? Quando você começa a sonhar, alguém começa a dizer assim, eu vou ajudar. Porque todo mundo que é gente boa, todo mundo que é do bem, quer ver o outro crescer, avançar. É verdade isso, diga amém. Eu não sei se você é assim, mas toda vez que eu vejo alguém conquistar alguma coisa, eu fico feliz. Quando alguém avança, conquista, é como se estivesse acontecendo comigo, irmãos. Eu fico feliz pra caramba, porque eu vejo que aquela pessoa avançou na vida e as coisas progrediram. Isso é maravilhoso. Então, compartilhe com as pessoas. Outro passo prático. Procure informação sobre o seu sonho. Pesquise. Olhe, leia sobre aquilo que você está sonhando. Estude sobre aquilo. Porque às vezes você tem um sonho que você acha que é bom. Depois que você começa a ler, né, diz assim, caramba, eu queria ser médico. É uma coisa bonita ser médico? É bonito, agora dá um trabalho tremendo. Pior que médico é enfermeiro. Eu me lembro da minha filha indo para a faculdade, enfermeira, não sei o quê. Eu me lembro quando ela começou a fazer o estágio, que ela botava o branco. Né? Agora, quando ela dá plantão de 24 horas, eu vou fazer pós-graduação, porque eu vou dar aula, eu não aguento mais. Verdade isso? Às vezes você está sonhando uma coisa, um rapaz chegou para mim e disse, o senhor não tem vontade de ser juiz? Eu disse, Deus me livre. Aí ele ficou espantado, Deus me livre por quê? Rapaz, tu sabe quanto trabalha um juiz? Um bom advogado ganha muito mais que um juiz, irmãos. Um bom advogado. Sem medo de errar, eu falo isso. E tem menos dor de cabeça. Se tu vê o volume de uma vara que o juiz é titular, 3.000 processos rodando, o cara tem que falar naquilo tudo, audiência, tem que pontuar, porque se ele não manter uma pontuação, aquilo na avaliação dele fica ruim para a promoção futura, para uma vara melhor, para ser desembargador, assim por diante. O cara é doido, tem que estar estudando as resoluções todas do tribunal, as resoluções dos outros tribunais acima. Ainda tem que ficar de olho em funcionários mau caráter que fazem coisa, o cara ainda tem que ficar, será que estão fazendo as coisas certas? Deus me livre. O cara perde. E se for criminal, acontece isso. Cai numa vara dessa ainda, tem que andar com escolta ainda. Isso é vida? Eu quero ser juiz. Eu não quero não, Deus me livre isso. Isso é uma praga para mim. Porque a minha qualidade de vida e a paz, e andar pelo meio da rua com meu chapelão de bermuda aí na Vila da Penha, não tem preço isso. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Mas, agora, não pastor, esse é meu sonho, eu quero sofrer assim. Glória a Deus, irmão. Continue firme no seu sonho, esqueça tudo que eu falei. Mas eu estou falando para você que você precisa, em passos práticos, procurar informação, ler, estudar sobre aquilo. Amém? Para você não ficar numa fantasia. O seu sonho não pode ser uma fantasia. Há uma diferença entre sonho e fantasia. Sonho é aquilo profundo que marca a sua vida, o seu coração e o desígnio da sua vida. Fantasia é aquelas bobagens que você pensa momentaneamente e daqui a pouco você diz, se eu tivesse feito tinha me dado mal. Fantasia. Sonho nunca acaba. Fantasia, ela tem o seu tempo de duração. Então, compartilhe, procure informações, estude e dê passos naquela direção. Saiba que é passo a passo. Às vezes você está orando uma coisa a Deus, e antes de chegar direto àquilo, tem passos intermediários. Estou falando da experiência minha, porque eu não posso pautar na experiência dos outros. Eu teve um tempo que eu estava, uns anos atrás, aí, desempregado,
e eu estava desatualizado do direito, estava complicada a minha vida. Eu disse, bom, eu tenho que ganhar dinheiro para botar feijão em casa. Eu não tenho que ficar escolhendo trabalho. Não, eu só vou trabalhar nisso. Não, tem que ganhar dinheiro para botar a comidinha, pagar o aluguel no final do mês. Amém? E aí, ora daqui, pede de lá, procura. A única coisa que me apareceu foi vender boi. Vender boi. Só que eu não vi o boi. O papel era o boi. Era um boi de papel. O que é isso? É tipo uma ação. O boi estava no pasto, era Fazendas Reunidas Boi Gordo. Deu o maior golpe no mercado essa. Porque cada boi, ao invés de ter um papel do boi, o boi tinha 3, 4, 5 papéis do mesmo boi. Como ninguém ia lá conferir as cabeças do boi, então eles captavam muito dinheiro, mas não tinha lastro. O que é lastro? Correspondente àquele dinheiro, o boi correspondente àquele dinheiro. Então eles foram captando dinheiro e não tinha boi, mas não os bois que eram vendidos. Eu, graças a Deus, não vendi boi para ninguém, não enganei ninguém. Mas aí eu fui, tem um curso para vender boi. Falei, você pega pelo chifre, laça, como é que é isso? Chega, não, nada daquilo. Eu tinha que entender de papéis, de bolsa de valores e tal, para explicar ao cliente qual era o valor. Meu primeiro cliente que eu fui era um industrial. Eu fui lá visitá-lo e falei do boi, e dei rasteira no boi, dei chifrada no boi. E no final o cara já não aguentava mais, disse assim, virou para mim e disse assim, olha, quase que você me faz comprar o boi que eu não estou vendo, eu tenho fazenda. Ele falou, e eu não compro boi assim, eu compro o boi que eu vejo, compro, pago e levo. Aí eu falei, fiquei desanimado. Mas ele disse, mas eu gostei tanto de você, que você não quer vender para a minha indústria, não? Passo a passo. Eu fui lá para ver, meu primeiro cliente para vender boi. Fui vender boi, e saí de lá com uma proposta para representar a empresa dele. E fui representar a empresa dele posteriormente. E abriu um leque para mim de trabalho maravilhoso ali. Então, ouça, passo a passo. Significa o seguinte, a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, sobre muito Deus te colocará. Meu alvo não era vender boi, mas orei, pedi, orei, e apareceu o raio do boi, então vamos laçar o boi. Só que acabou que por trás daquele, entre aspas, venda de boi, tinha alguém que eu só poderia chegar através dela, não era de carro, não era de ônibus, nem de metrô. Eu tinha que chegar àquela pessoa de boi. Porque foi aquilo que fez a ligação com a pessoa. E Deus sabia que aquele era o caminho, passo a passo. Lucas 19, 17, só para você ficar com a palavra de Deus. Lucas 19, 17. As fazendas reunidas do Boi Gordo faliram e estão respondendo processo até hoje os donos dela, viu? Mas Deus usou aquilo ali para me aproximar de uma outra pessoa que eu não me aproximaria de outra maneira. Lucas 19, 17, o que diz aí? Pode dizer para mim? Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridades sobre 10 cidades. Ser fiel no pouco. Deus vai te dando ao pouco, na maneira que você permanece fiel, você diz, eu continuo crendo, eu não vou desanimar, eu não vou me menosprezar porque estou com esse pouco. Deus vai te colocar sobre muito, porque Deus não precisa de outra coisa sua a não ser da sua fé. Lembra que eu falo que o que comove Deus não é lágrimas, é fé? E aí a fé é provada. Só sei que uma pessoa tem fé quando ela é provada e aprovada. Diga glória a Deus. Deus nos prova para saber se estamos prontos a receber o que Ele tem
maior para nos dar. E Ele só vai saber isso te testando no pouco. Então, muitas vezes, é passo a passo. Você não tem que receber, às vezes, tudo e na mesma hora. Tudo da forma que você quer. É da forma que Deus quer. Porque, ouça, se Deus der tudo que você pedir, você vai virar um monstro. Vou repetir aqui. Se Deus te der tudo, a tempo e a hora que você quer, você vai virar um monstro. Então aí vai inverter. Deus vai passar a ser o empregado e você vai passar a ser o Senhor. E isso jamais pode ser invertido na sua vida. Glória a Deus. Está aí a dica. Pastor, como é que meu sonho se transforma em realidade? Este é a orientação, é o caminho. Claro que cada um vai desenvolver isso dentro das suas realidades. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque, Senhor, nós acreditamos que o tempo não acabou, que a oportunidade não passou, que Tu és Senhor do tempo. Diga isso, que a Tua palavra não volta vazia, e que, Senhor, os sonhos gerados no meu espírito por Ti, eles prevalecerão. As fantasias irão embora, Senhor, mas os sonhos se cumprirão, porque aquele que começou, e Tu és aquele que começou a boa obra em mim, Tu és fiel. Senhor, muito obrigado. Não deixe que o meu sonho fique parado. Senhor, renova o meu sonho com a Tua palavra e com o Teu Espírito. E que eu tenha coragem de me posicionar, de proclamar. Não deixe a covardia abafar o que Tu tens para mim. Senhor, não deixe o orgulho impedir de eu dar pequenos passos, mas com segurança, sabendo, Senhor, que se for fiel no pouco, sobre muito Tu irás me colocar. Eu Te agradeço em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém, amém. Meus irmãos, vamos em paz, que Deus abençoe todos rica e abundantemente, amém.